pessoal, estamos juntos mais uma vez na nossa 11ª aula e hoje a gente vai falar sobre um gênero chamado lista. Lista, tia, lista. Vocês já ouviram falar? Olha, antes da gente começar a aula, eu quero que vocês peguem seu caderno, seu lápis e sua borracha. Oxe, a senhora hoje começou diferente. A senhora escreveu aqui, ó, nesse quadrinho. Isso aí. É porque eu quero mostrar a vocês como a gente faz uma lista. A lista é esse textinho em que a gente escreve tudo o que a gente precisa fazer ou tudo o que a gente precisa para ter. Nesse caso, na aula de hoje, nós vamos precisar de caderno, lápis e borracha. Mas antes, vamos cantar a nossa musiquinha para a gente se concentrar e começar a aula com mais alegria. Vamos lá? Olá, amiguinhos, como estão? Nossa aula hoje é na televisão. Preste muita atenção. Vamos lá, concentração, que a aula já vai começar. Vamos lá! Isso mesmo, a aula já começou logo aqui quando a tia mostrou para vocês o que é uma lista. Ó, aqui eu tenho uma outra lista. E que lista é essa, tia? Essa aqui é a lista de compras. Como assim? Quando a gente vai ao mercado ou quando a gente precisa, por exemplo, ver o que está faltando lá na nossa despensa, a gente faz uma lista. Esse textinho em que a gente anota tudo que está precisando é chamado de lista. Então, as listas são um gênero textual criado para ajudar a organizar as coisas de acordo com um critério pré-estabelecido. Ou seja, aqui na minha lista eu tenho alguns itens que eu preciso comprar. Só que eu coloquei aqui esses itens de acordo com a minha prioridade. Como assim, tia? São as coisas que eu estou precisando mais. Por exemplo, se eu fosse comprar lá para minha casa hoje lá no mercado, né? Então eu tenho arroz, feijão, farofa, macarrão e bife. Como eu organizei essa lista por prioridades, se eu fosse passar lá no carrinho e o dinheiro não desse para comprar tudo, eu ia comprar logo o arroz, depois eu ia comprar o feijão, depois eu ia comprar a farofa, o macarrão e o bife. Então essa minha lista aqui é uma lista de compras, de coisas que eu preciso comprar no mercado. Mas que tipos de lista existem, tia? Ó, existem diferentes tipos de lista. Existem listas de compras, como a gente viu na anterior. Existe também listas de convidados. Quando você vai fazer o seu aniversário, você sai convidando todo mundo? Não, né? A gente faz uma listinha do vizinho, do tio, da tia que a gente pode chamar. É claro que a gente está na pandemia, a gente não está podendo fazer festa nenhuma, mas a gente pode fazer uma lista online. Como assim? Se você for fazer algum evento, você transmite lá por algum desses aplicativos e você convida essa pessoa. Mas para convidar essa pessoa ou essas pessoas, você faz uma listinha com esses nomes. Então, existe lista de compras, existe lista de convidados, existe também lista das atividades que eu tenho que fazer. Como assim? Mas eu sou criança, tia, eu não faço isso. Mas deveria. Se todos os dias de manhã você acordasse e fizesse uma lista do que você precisa fazer, da sua tarefinha, do que você precisa ajudar a mamãe, das coisas que ficaram de pendência de ontem, por exemplo, arrumar os brinquedos, você faria tudo muito mais facilmente. É para isso que as listas servem, para organizar o nosso dia e ajudar a gente a ganhar tempo. E no caso do mercado, ajuda a ganhar dinheiro, porque se a gente faz lá a nossa listinha, vai no mercado e compra só o que está ali, a gente gasta menos dinheiro. É diferente de quando a gente chega lá no mercado e fica pensando o que tem que comprar e acaba comprando coisa que não é necessário. Então as listas são um gênero textual muito importante para a gente organizar a nossa vida, desde pequenininho até quando a gente cresce, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma outra lista de mercado. Essa lista já é um pouquinho mais extensa. Aí ela tem feijão, arroz, café, macarrão, carne bovina, pão de forma, queijo, leite
e refrigerante. Então tá aqui a listinha. E o que é essa lista? A função das listas é registrar o que é necessário para ajudar a organização do nosso dia a dia. Então, nas listas, nós relacionamos o que nós precisamos. Então, toda lista está relacionada à nossa necessidade. Se for para fazer uma festa, eu vou fazer uma lista de convidados. Ou uma lista dos doces que eu preciso ter naquela festa, uma lista das pessoas a quem eu vou pagar, que eu comprei o bolo, que eu comprei o refrigerante, que eu comprei os docinhos. Então as listas, elas estão relacionadas à nossa necessidade. Se a gente tem a necessidade de fazer alguma coisa, a gente faz aquela lista para nos ajudar. Nas listas nós escrevemos os nomes um abaixo do outro. Então presta atenção que eu tenho aqui na lista, ó, feijão, arroz, café, macarrão, carne e tá um item embaixo do outro. Então sempre que vocês virem um textinho em que tenham produtos ou afazeres relacionados um embaixo do outro, esse gênero textual provavelmente vai ser uma lista. E a gente pode organizar as listas de acordo com a ordem alfabética. Eu já escutei isso, tia, nas suas aulas. Isso mesmo, a gente estudou que a ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Como assim? Vamos lá relembrar a ordem do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, se eu tivesse uma lista na qual as palavras estivessem em ordem alfabética, qual seria a primeira letra que ia aparecer lá? A letrinha A. O segundo item apareceria com a letrinha B. Se não tivesse o item com a letrinha B, ia aparecer com a letrinha C. Então as listas elas podem seguir a ordem alfabética. Elas podem seguir também a ordem de importância. Por exemplo, se para mim, como foi na minha outra lista, era mais importante comprar o feijão, então eu vou botar logo o feijão primeiro, porque é a primeira coisa que eu vou comprar na minha feira. Se, por exemplo, for o arroz, então ele vai primeiro. E também tem a lista das preferências. Por exemplo, eu sei que o arroz é importante, mas eu queria comer um docinho. Então eu prefiro que primeiro viesse o brigadeiro, por exemplo. Então as listas, elas seguem essa ordem de acordo com o que nós queremos. Então nós estabelecemos qual é a ordem que a gente quer. Se é seguir a ordem alfabética, se é seguir a ordem de preferência ou a ordem de importância. Observe essa lista aqui que a gente viu. Tem feijão, arroz. Vamos lá. Essa lista está em ordem alfabética? A primeira letra do alfabeto é o F? Não. Se fosse por ordem alfabética, o arroz deveria vir primeiro. Então, essa lista aqui com certeza não seguiu a ordem alfabética. Pode ter seguido a ordem de importância, ou seja, qual era o produto mais importante para eu comprar naquele momento. E agora, vamos ver aqui, ó, que eu tenho 3 tipos de texto. Esse primeiro aqui diz assim, Abecedário dos Bichos, de Cleivson Viana, xilogravuras de Eduardo Ver. Esse aqui é a capa de um livro, essa é a capa de um livro. Esse texto aqui é uma lista? Não. No segundo texto, a gente tem aqui, ó, água aromatizada. Aí eu tenho ingredientes, água, laranja, gengibre, canela em pau, hortelã, gelo, modo de preparo. Corte a laranja em rodelas, rale o gengibre, misture todos os ingredientes em uma jarra, deixe descansar por 1 hora. Então, que tipo de texto é esse que a gente estudou lá na aula 9? Quem lembra? Receita, isso mesmo. Esse texto aqui me ensina a fazer alguma comida. É uma receita, nesse caso, uma água saborizada. Então, não é uma lista. Então, vamos ver esse textinho aqui que a gente já viu lá no outro slide, né? Que tem feijão, arroz, café, macarrão. Ou seja,
um item, um embaixo do outro, um produto embaixo do outro. Qual desses 3 textos aqui é uma lista? Isso mesmo, esse daqui. Agora, vamos conhecer outros tipos de lista. Vê só, eu coloquei aqui para vocês os brinquedos que eu tenho lá em casa, que o meu filho brinca muito, né? Ó, eu fiz uma listinha para mostrar para vocês. Ele tem uma peteca, ele tem uma bola, ele tem um carrinho, ele tem uma boneca e tem um dinossauro. Ele tem uma boneca, tia? Tem, na verdade é uma boneca que era minha e tia guarda lá, fica lá nos brinquedos. Então, eu fiz a lista dos brinquedos que eu tinha em casa. E agora, essa lista aqui é dos animais silvestres que eu mais gosto. Vamos ver aqui quais são os animais silvestres que eu coloquei nessa lista. Elefante, leão, macaco, tigre, girafa. E aqui as frutas preferidas da tia Geisa. Eu amo essas frutas, vejam. Maçã, uva, morango, laranja e banana. Então, esses textos aqui são listas. Por quê? São palavras que foram escritas uma embaixo da outra, dentro de um critério estabelecido. Aqui eram os brinquedos que tinha na minha casa. Aqui, os animais silvestres que eu mais gosto. E aqui, as minhas frutas preferidas. Você em casa pode fazer uma lista, por exemplo, das suas brincadeiras preferidas, dos jogos que você gosta, do que você gosta de fazer quando vai à praia. Quando você viaja, você pode fazer uma lista do que levar. Então, existem listas para tudo na nossa vida. Aqui, eu tenho uma outra lista. A gente não está indo para a escola, mas se você está tendo aula online, certamente a professora faria uma chamada. Se não, lembra quando a gente estudou há alguns anos atrás? Se você já estudou na escolinha, você sabe que a professora, ela faz uma chamada. O que é uma chamada? Chamar os nomes de cada aluno. Então, observa aqui, ó. Eu tenho, nessa sala, tá durante a pandemia, o pessoal tá lá, tem poucos alunos. Vamos lá. Tem quantos alunos aqui? 1, 2, 3, 4 alunos. Nessa sala eu tenho 4 alunos. E aqui na lista eu só tenho 3. É a Ana, a Anita e o Caio. Tá faltando o nome de um nessa lista de chamada. Quem será o próximo? A gente sabe que é um menino, né? Mas qual será o nome dele? A gente vai descobrir já já. Observa que nessa lista de chamada, os nomes, eles foram colocados, ó, um embaixo do outro. Então, é assim que a professora chama lá na caderneta dela. O nome tá lá naquela listinha, um nomezinho embaixo do outro e seguindo uma ordem. E é isso que eu quero que a gente preste atenção. Veja, eu tenho aqui, ó, A, não tem nenhum nome com B. Qual é a letra que vem depois do B? A letrinha C. Então, essa lista aqui, ela está seguindo uma ordem, que é a ordem alfabética, isso mesmo. Ela seguiu a ordem do alfabeto. Sobre essa lista de chamadas lá do professor João, a pergunta é, que gênero textual é esse? Se a gente pegasse lá do professor João esse papelzinho e dissesse, eita, que gênero é esse? É uma receita? É uma lista? Ou é uma história em quadrinhos? Esses 3 tipos de texto nós já estudamos, né? A receita a gente estudou lá na aula 9, a história em quadrinhos a gente estudou um pouquinho antes, que são aqueles textos, né, feitos em quadrinhos, e a lista que a gente está estudando hoje. Então, esse texto aqui, em que tem um título, um nome, um embaixo do outro, e segue uma categoria, que nesse caso é a lista dos nomes dos alunos, é uma lista. E sobre o que fala esse texto, ou seja, qual é o assunto dessa lista? É uma lista de brinquedos? É uma lista de compras? É a lista dos alunos? Sim, é a lista do nome dos alunos. Agora, a gente sabe que o professor João, ele seguiu lá a lista e essa lista está seguindo a ordem alfabética, né? Sabendo disso, eu quero que vocês me ajudem a encontrar o nome daquele 4º aluno que ficou faltando.
Qual será o quarto aluno que ficou faltando? Olha, se fosse pela ordem alfabética, eu tenho A, não tenho um nome com a letrinha B, tenho um nome com a letrinha C. Então, A, B não tem, C, qual seria a próxima letra? A letrinha D. Então, eu vou ler aqui e ver qual desses nomes se encaixaria na nossa lista de chamadas seguindo a ordem alfabética. Então, eu tenho aqui, ó, L-A, lá, N-O, nó, elano. A próxima palavra, próximo nome da lista, começa com E? Não, a gente já descobriu que provavelmente começa com a letra D. Vamos ver aqui. G-A-H, B-R-I, BRI, E-I-L, EL. Por que EL, tia? Porque esse L, quando tá sozinho, ó, não tem nenhuma vogal depois dele. Ele tem o som de U. Então, Gabriel. O próximo nome seria Gabriel? Não. Vamos ver aqui. D-A, da. N-I, ni. L-O, ló. Danilo. Danilo é com D. Será que é Danilo que cabe aqui? A, não tem B, tem C, o próximo seria D. Então, o nome daquele aluno que ficou faltando chamar lá na lista é o Danilo. Ok, tia. E se eu fosse chamar um outro aluno depois do Danilo? Vamos ver aqui embaixo. F-A, Fá. B-I, Bi. Ó, Fabio. Olha, Fábio. Eu tenho Elano, Gabriel e Fábio. Se eu fosse chamar depois do Danilo, A, B não tem, C, D, E. Então, o próximo nome da lista seria o Elano, porque é com a letrinha E. Tudo bem. E o próximo depois do Elano, se chegasse lá na turminha? A, B não tem, C, D, E, F. Seria o Fábio. E depois do F? A, B, C, D, E, F, G. Seria o Gabriel. Então, quando a tia pedir para vocês para colocar os nomes dos colegas em ordem alfabética, você vai ter que seguir a ordem da primeira letrinha, de acordo com a ordem que a gente encontra no alfabeto, tá? Então, sempre que a tia pedir, coloque lá esses nomes, seja qualquer lista que ela der, na ordem alfabética, então vocês já sabem, vou ter que seguir a ordem das letrinhas iniciais, seguindo lá a ordem do alfabeto, tá? Isso aí. Agora, eu tenho aqui a quitanda da Mara. Tia, o que é a quitanda? Um lugar que vende frutas. E ela quer listar as frutas que tem na quitanda dela. As frutas, tá? Olha o probleminha. Eu não quero as verduras, eu quero as frutas. Vamos primeiro ver quais são as frutas que tem aqui na quitanda da Mara. Vê se vocês conseguem ver aí comigo. Eu tenho abacaxi, eu tenho uva, eu tenho a maçã verde e eu tenho a laranja. Tia, tem aqui tomate também, tem milho e tem cenoura. Não vou usar porque eu só quero as frutas, tá? Então aqui, ó, a Mara já escreveu aqui abacaxi. A Mara já escreveu o nome do abacaxi. Então a gente vai agora escrever as outras frutas, para quando a Mara for lá colocar as frutas que ela está vendendo, ela ter essa listinha na mão e facilitar. E quando alguém perguntar, ó, já tenho aqui, ó, hoje tem abacaxi, hoje tem uva, hoje tem maçã e hoje tem laranja. Vamos ajudar a Mara a escrever aqui essas frutinhas? Tem o abacaxi e agora tem a uva. Como é que eu faço o nome uva? Olha o som. Vá, como é vá, o mesmo som da vaca. Vá, V-A. Uva. Lembra que a gente falou na aula anterior que a gente precisa escrever as letras e pronunciar e escrever na ordem que eu falo, porque senão fica errado? Por isso que eu falei para vocês, ó.
vá. Então, a gente escreveu o U, que foi o primeiro sonzinho, e depois o vá, que é o VA. Lembra que esse sonzinho que a gente fala, U, vá, esses dois sonzinhos são sílabas. Lembra que a gente falou que o sonzinho que a gente pronuncia é a sílaba. Sempre que perguntar quantas sílabas tem, você lembra que é quantas vezes você abre a boca para falar. A gente já tem abacaxi, a gente já tem uva, agora a gente tem maçã. Como é que eu vou escrever maçã? Primeiro pedacinho que eu vou escrever é o ma. Como é ma? Ma, M, A. Como é san? San. C cedilha, que é essa letrinha. Mais pra frente a gente vai aprender que essa letrinha tem o som do S, tá? Então, o C cedilha, san. Como é o an? Lembra que a gente aprendeu na aula passada o ão, que é o A com o tio e o O. Aquele A com o tio faz o som do an, isso mesmo. Então tá aqui, ó. Para fazer o som do san, eu boto C cedilha, o A e o tio. Maçã. Então a gente já listou o abacaxi, a gente já listou a uva, a gente já listou a maçã e agora a gente vai listar a última fruta que tem na quitanda lá disponível, que é a laranja. Como é lá? L, A. Como é ran? Ran. Esse sonzinho tremido, tá vendo? Ran, que a sua língua treme, é feito pela letrinha R, somente um R. Então, para fazer ran, eu vou colocar R, A e N. Laran tem um outro pedacinho final, que é o já, laranja. Como é que eu faço já? Já é J, A. Tia, eu não posso botar G, não? Não, porque se eu botar G fica H. Lembra do G de gato? Então, toda vez que eu ouvir esse som do já, no jacaré, no laranja, na janela, é J, A. Então, a gente conseguiu montar a listinha das frutas lá da quitanda da Mara. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai observar aqui que eu tenho um texto que a gente trabalhou algumas aulas atrás, que é a receita. E da receita a gente vai fazer uma lista. Eita, a gente pode fazer isso, tia? Com certeza. Então eu tenho aqui, ó, a receita de um suco de frutas. Vamos lá para os ingredientes. 2 maçãs, 3 laranjas, meia cenoura, açúcar a gosto. Modo de fazer: bata todas as frutas no liquidificador, coe usando uma peneira e adoce com açúcar. Então eu tenho aqui esse gênero que a gente já estudou, que é a receita, com os ingredientes e o modo de fazer. Mas vamos dizer que essa menina, essa mocinha, ela queira fazer o suco. Mas para fazer o suco, ela precisa separar estes produtos. E ela resolveu listar para não esquecer e não deixar lá a geladeira aberta por muito tempo. Então ela disse, eu vou copiar aqui da receita, vou fazer uma lista desses ingredientes que eu preciso para pegar tudo de uma vez na geladeira. Então quais são os ingredientes que ela precisa? Vamos listar aqui. O primeiro são as maçãs. Depois ela precisa de laranjas. Então ela vai precisar pegar na geladeira as maçãs, pegar na geladeira as laranjas, pegar na geladeira a cenoura e por fim pegar o açúcar. Então tá aqui, ó, a lista dos materiais que ela precisa para poder fazer esse suco. Quando ela for fazer o suco, já com tudo separadinho, ela vai conseguir fazer tudo mais rápido. Por isso que a lista nos ajuda a organizar o nosso dia a dia. Então eu tenho aqui, ó, uma família e eles vão viajar. Para viajar, a gente precisa levar um monte de coisa e muitas vezes a gente esquece do que vai levar, não é isso? Então, eles pegaram, botaram um monte de coisa lá na viagem,
na mala, mas está faltando algumas coisas e eu quero que a gente consiga colocar aqui nessa lista o que está faltando para eles pegarem antes de viajar. Então eu tenho protetor solar, casaco, óculos de sol, meia, luva e boné. Observa a roupa deles, é roupa de banho, então quer dizer que eles vão para um lugar muito quente. Então vamos ver o que está faltando aqui. Está faltando protetor solar? Quando a gente vai à praia, a gente usa protetor solar? Sim, eles esqueceram de colocar. Vamos colocar na lista deles para eles não esquecerem. Precisa de casaco na praia? Não. Precisa de óculos de sol? Sim. Precisa de meias? Não. Precisa de luvas? Não. Precisa de boné? Sim. Então, com a listinha, eles iam colocar todos os produtos dentro da mala para não esquecer de nada. Vamos revisar o que a gente estudou hoje. A gente aprendeu sobre listas. O que é que são listas? Gêneros textuais que nos ajudam a organizar o nosso dia a dia. São textos em que os itens são colocados um embaixo do outro, tá? Então eu escrevo um, depois o outro, depois o outro. São itens. É um texto que possui um título, então se for de compras a gente coloca lá, ó, lista de compras. Se for lá de viagens, itens de viagem, como tia colocou. Nas listas a gente pode organizar seguindo a ordem alfabética, a ordem de preferência ou de importância. E a gente também pode fazer lista de qualquer coisa, porque essas listas estão relacionadas à nossa necessidade. Se a gente precisa fazer compras, se a gente precisa viajar, se a gente precisa convidar pessoas para uma festa. Então, essas listas são super importantes para nos ajudar, desde pequenininho até grande, quando a gente crescer, tá? E qual é a tarefinha de casa que eu estou sugerindo para vocês? Que tal vocês fazerem uma listinha de coisas que vocês podem fazer para ajudar a mamãe em casa? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, de manhã arrumar a minha cama na hora que eu levanto. Então você vai completar essa lista, pode até colocar mais coisas, tá? Com coisas que você pode fazer para ajudar a mamãe no seu dia a dia, no dia a dia da mamãe, já que é tão complicado, é tanta coisa para fazer, não é? Então façam essa listinha, coloquem o período em que você vai fazer, por exemplo, à tarde você pode ajudar a mamãe a recolher os pratos do almoço. E você vai escrever aqui qual é a atividade que você está fazendo. Façam listas, organizem o seu dia, que vai ser maravilhoso. Vocês vão ver que vai render muito mais. Essa aula foi ótima, não foi? Eu também adorei ficar com vocês. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!